Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, estamos analisando a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo não é difícil de compreender. Vamos hoje ler o versículo 14 do capítulo 16 do livro de João, onde está escrito assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, pedindo, Senhor, da Tua graça, pedindo, Senhor, do Teu poder, pedindo, Senhor, uma unção do Teu Espírito Santo, para ministrar, Senhor, esta palavra acerca da atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, amado, precisamos compreender o papel do Espírito Santo dentro da Escritura. Nas Escrituras, aliás, o Espírito Santo ele não recebe a glória sozinho, pois ele faz parte da presença do Pai e do Filho. Portanto, ele recebe o mesmo destaque dedicado tanto ao Pai quanto ao Filho. Portanto, a Bíblia diz que ele esteve presente em momento importante ao longo da história da criação. No princípio da criação, o Espírito Santo já existia. No princípio, na criação deste mundo, ele atuou, porém mais em segundo plano. Ele também atuou na inspiração dos profetas de Deus, desempenhando assim um papel fundamental na composição da palavra de Deus. Ele agiu também na concepção do próprio Cristo, na concepção, no nascimento. Ele gerou a Cristo no ventre de Maria. Entretanto, o Espírito de Deus, ele não está no centro do registro bíblico. É surpreendente conhecermos pouco sobre ele. O Espírito Santo permanece hoje, amado, aparentemente no segundo plano. Por que no segundo plano? Porque em primeiro plano é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Por que então ele está atuando no segundo plano? Porque a sua função é fazer avançar a obra de Deus, a obra do Senhor nosso Deus para outra pessoa da própria divindade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A função do Espírito Santo é glorificar tanto ao Pai quanto ao Filho. Tudo isto para que a humanidade caída pudesse ser salva da morte eterna, salva do pecado que tem nos rodeado de muito de perto. A partir dos testemunhos da própria Escritura,
descobrimos que o Espírito Santo aceita de maneira graciosa e voluntária uma função de bastidore, ou seja, estar sempre na retaguarda, ou sempre exercitando um segundo papel, no sentido de apoiar, no sentido de auxiliar, no sentido de sustentar, de capacitar, seja na criação, seja na redenção, ou na missão. Ele não busca ficar sobre o holofotes, ele não busca aplauso, ele não busca a glória, independentemente do seu papel crucial. Amados e diletos irmãos, o Espírito Santo está cumprindo o seu papel de glorificar ao Pai e o Filho. Ao comparar a sessão do Espírito Santo com os dons espirituais, e também com o próprio advento de Jesus, Jesus descreveu a atuação misteriosa do Espírito. Há algo misterioso nos movimentos do vento. É difícil prever com exatidão de onde vem e para onde ele vai. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemo, o vento sopra aonde quer e ouve-se sua voz, assim também são aqueles nascidos do Espírito. Você não sabe de que lado o vento vai soprar. Você não vê o vento. E assim como você não vê o Espírito de Deus, mas é desta maneira que ele atua, sem buscar aplauso, sem buscar holofote. Ele sempre age por trás da cortina da história da humanidade, com um único objetivo, com um único objetivo do Espírito Santo é glorificar ao Pai e ao Filho. Quem, amado, já não ficou perplexo com a súbita manifestação do vento, que aparentemente surgiu do nada? Entretanto, podemos nos tornar relativamente surpreso com os movimentos, o padrão do vento. De maneira semelhante, o Espírito Santo atua onde quer. Ninguém pode controlá-lo, mas podemos saber onde ele está atuando. É fácil compreender que uma manifestação, atrás de uma manifestação, se o Espírito que está atuando é de Deus ou não. É muito fácil compreender, porque o próprio Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de discernir dentro do padrão, dentro da esfera espiritual. Porque ninguém pode controlar a manifestação, mas podemos saber onde ele está atuando. O Espírito Santo é invisível como o vento, mas pode ser muito poderoso. Ainda, amados, que não possamos ver o próprio vento, naturalmente não podemos negar a sua presença, pois podemos sentir a sua presença e muitas vezes o seu próprio efeito. Desde uma leve brisa até a rajada mortais, o vento pode ser uma força muito poderosa. Quando o Espírito Santo é descrito como o vento, a sua atuação tem sido relacionada à ideia de trazer vida aos mortos. Isto pressupõe, amados irmãos, porque o próprio Espírito Santo, ele
é o que nos dá capacidade de respirarmos, de vivermos. Ele é a essência da vida. Ele nos traz a vida. Seres que estavam mortos em pecado foram agora vivificados pela presença do Espírito Santo. Isso, o próprio vento do Espírito Santo, a sua atuação tem sido relacionada à ideia de trazer vida, amados. Trazer vidas. Algo que somente Deus é capaz de realizar. A maneira pela qual isso é realizado permanece um mistério para cada um de nós. Deus, mediante a sua atuação, mediante o seu próprio Espírito Santo, então, além do que podemos compreender plenamente, assim como muitas coisas seculares, o Espírito, ele é santo, ele é sagrado. Isso não significa que seja impossível saber o que o Espírito Santo realiza. Mas devemos conhecer que a virtude apropriada para lidar com os mistérios divinos é a humildade. É necessário termos humildade para lidarmos com a própria presença do Espírito Santo. Essa atitude nos faz reconhecer a grandeza de Deus e a nossa limitação como criatura. O Espírito Santo, ele faz com que nós venhamos reconhecer que somos limitados. Ele faz reconhecer que diante de Deus nós somos limitados. Ele nos faz admitir a necessidade que temos da revelação divina. O ministério da Bíblia, longe de ser um argumento contra ela, acha-se entre as maiores evidências da sua inspiração divina. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a própria inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus se manifestou para nós, foi preservada durante milhares de anos, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E contra isso não se acha nenhum argumento, pois ela evidencia a sua inspiração divina. Se não contivermos outras referências a Deus, mas somente o que podemos compreender, se a sua grandeza, se a sua majestade pudesse ser compreendido pela mente finita, então a Bíblia não teria a necessidade, ele não teria a necessidade da inspiração divina, pois nós iríamos compreender as coisas pelas próprias natureza nossa mesmo. Mas por nós não compreendermos as coisas espirituais com as nossas limitações, é que o Espírito Santo se manifestou. O Espírito Santo se manifestou desde o início da criação. A primeira grande obra de Deus neste planeta foi a sua criação. A Bíblia menciona claramente Deus criando todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, verso 1. Como o autor da criação. Deus é o autor. Jesus Cristo também é mencionado como o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Jesus Cristo participou da criação dos céus e da terra e de tudo que de fato foi feito. Livro de João 1, verso 1 a versículo 3. No entanto, a Bíblia também menciona a presença do Espírito Santo na obra da criação. A Bíblia diz que havia um caos na terra, havia uma escuridão total, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo.
A história da criação em Gênesis capítulo 1 menciona a presença do Espírito de Deus. O livro de Jó também, capítulo 26, versículo 13, e também o 33, versículo 4. No livro de Salmo 33, verso 6, o livro de Salmo 104, verso 29, verso 30, menciona que o papel ativo do Espírito Santo na criação sobrenatural da terra. Embora a Bíblia se refira claramente a Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo como aquele que atuaram na criação do mundo, o Espírito Santo também esteve presente, embora de maneira mais sutil. É isso que nós procuramos tentar passar para cada irmão, que eles possam compreender que o autor da criação é Deus, é Jesus. Mas o Espírito Santo teve o seu papel fundamental também, de uma maneira sutil, sem alarde, mas sem a presença do Pai, sem a presença do Filho, sem a presença do Espírito Santo, nenhuma criação existiria. Ele não aparece como o protagonista da história da criação. Em vez disso, a palavra de Deus diz que ele pairava sobre o vazio. Ele pairava sobre o vazio. Aqui eu vou explicar isso, amado. O Espírito Santo, ele pairava sobre a face da terra. Ele se movimentava sobre a face da terra. E a mesma palavra é utilizada em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Onde Deus é comparado a uma águia que paira sobre sua ninhada. O Espírito Santo estava intimamente envolvido na criação da vida aqui na terra. Ele cuidou dos seres vivos, recém-criado, como uma águia cuida dos seus filhotes. Livro de Salmo 104, verso 30. Sugere que o ato da criação só foi possível pela atuação do Espírito Santo e que ele desempenhou um papel ativo durante este processo. Portanto, amados, o Espírito Santo esteve presente desde a criação. E a única coisa que mantém esta igreja, uma coisa não, a uma única divindade que mantém esta terra intocável, que não foi ainda destruído, este planeta Terra, é porque aqui existe a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é como um santuário de Deus. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Livro de Êxodo 25, verso 8. Depois do ato da criação, o plano da salvação é de primordial importância para o próprio Deus. Na Bíblia, neste mundo caído, qual seria o benefício da criação sem o plano da redenção? Como pecadores, não precisamos apenas de um Criador, mas também de um Redentor. Ah, amado, como devemos ser gratos por ter esse Redentor. Esse Redentor é Jesus Cristo. Sem Ele, estaríamos sem esperança neste mundo. Estaríamos sem esperança, perdido neste mundo de concupiscência, neste mundo de pecado. Estaríamos sem esperança
Mas o Senhor Jesus se manifestou e nos trouxe esperança, trazendo esperança ao nosso coração. Amados e diletos irmãos, se nós analisarmos a presença do Espírito de Deus atuando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ele era a presença do santuário de Deus, ele estava a serviço. Isso mostra a ilustração divina, que o perdão de Deus era condicionada à presença do Filho de Deus. O perdão dos pecados era condicionado à presença da obra de Jesus, o nosso Redentor. E no santuário, o plano da salvação foi revelada aos antigos israelitas. Basta lermos o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2. Embora grande parte do serviço do santuário apontasse para Jesus e para a sua morte, para o perdão dos pecados, o Espírito Santo é descrito como estando ativamente envolvido, habitando pessoa específica e habilitando essas pessoas específicas a construir um santuário de acordo com o modelo que Deus tinha revelado a Moisés. E agora o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de mim e de você, trazendo a nós a compreensão daquilo que tanto necessitamos. Amanhã eu estarei falando sobre o Espírito Santo na glorificação do Senhor Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.